forma, não foi pandemia, foi uma pandemia mundial. Então, como é um assunto global que está em alta, no passado não caiu, esse ano eu acho que pode cair de alguma forma, tá? Então, eu acho que desprezar temas sobre pandemia acho arriscado para a gente. Então, por que não? Né? Um ou outro a gente falar sobre isso. Porque, de certa forma, de fato, não foi algo que foi provocado pelo governo, ou é uma coisa que simplesmente aconteceu, ou por alguém, ou por uma coisa que simplesmente aconteceu. Se foi provocado, acredito que não veementemente, mas não foi daqui, né? Então, galera, é isso. Os desafios enfrentados pela população baixa renda em tempos pandêmicos. A gente sabe que a pandemia afetou a todos, né? Estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco, né? A gente está numa mesma situação turbulenta, a onda é grande para todo mundo, o mar é agitado para todos. Entretanto, existem pessoas de barquinho, existem pessoas de lancha, existem pessoas de iate, existem pessoas de submarino, que não sentem muita coisa. Existem pessoas que acredito que eu estou inserida, né? Que está com colete salva-vidas apenas no mar, assim, porque, enfim. E existe pessoa que se afogou ali naquele mar, né? Então, pegou com a Cláudia. Não, menina, que pensa também. Então, assim, pois é. Então, estamos todos no mesmo mar agitado, entretanto, estamos em barcos diferentes. A população baixa renda, que vocês vão ver que é grande e total maioria da população, tipo, esmagadora, parece que não, mas enfrenta alguns problemas maiores do que pessoas de renda média ou renda alta. Então, quais são esses desafios, né, que essa população de baixa renda encontra na pandemia? E quais são as consequências aí desses desafios que eles enfrentam? Então, é muito bacana, porque é um tema que delimita, né? Porque são os desafios enfrentados na pandemia, só que você pega a parcela da população baixa renda brasileira. Então, eu tentei especificar um pouquinho mais para ver se dá mais um pouco de cara do Enem aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, assim como indica essa senhora que está aqui, a gente vai conceituar a desigualdade social. E aí vem na nossa cabeça aquela imagem do livro de geografia, quer ver? Desigualdade social, quer ver? Você já viu essa imagem? Aqui, essa aqui, aqui, essa aqui, essa aqui, essa imagem aqui. Todo mundo já viu essa imagem aqui no livro de geografia. Se não for a capa do livro de geografia, se não for a capa, tá lá dentro, ou a capa do capítulo tá dentro do livro de geografia. Cara, com certeza o professor de geografia ou já espelhou no data show para vocês. Essa é a imagem melhor do Brasil. Eu concordo. Que é sempre esse prédio aqui eu acho incrível, com uma quadra de basquete, assim, se não me engano, uma piscina, uma quadra de tênis, piscinas na varanda e aqui do lado uma favela, sempre assim. Essa imagem aqui é incrível, né? Cadê? Tem outras aqui, outras perspectivas sobre isso. Pois é. Desigualdade social torna o combate à Covid-19 ainda mais difícil, inclusive sobre o tema, né? Então, vamos conceituar desigualdade social. Galera, desigualdade social é um termo muito amplo. É sempre essa. É sempre essa, é sempre essa. Clichês, clichês. Clichês educacionais. Tem a Mafalda na língua portuguesa, nas provas de interpretação de textos, e tem essa foto de geografia. Cada um tem o seu refúgio. Entendeu? Está tudo certo. Desigualdade social é um termo muito amplo, porque a sociedade é desigual. Ponto. Só do fato de. A desigualdade social é natural. A desigualdade ela acontece, né, de uma forma muito natural. Entretanto, numa perspectiva sociológica, numa perspectiva geográfica, numa perspectiva das ciências humanas, a desigualdade social é um mal. Você... Mentira, não é. Não só eu uso uma falda, não, tá? Não é possível.
mas tudo bem. Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, né? Em especial os países que encontram-se em vias de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação dos mais pobres. Também podem ser utilizados como dados para cálculo de desigualdade, fatores como o índice de desenvolvimento humano, a escolarização, o acesso à cultura, o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento, etc. Galera, mas a questão, então, da desigualdade social é um mal, a gente está vendo como um mal aqui, né? E a questão da desigualdade na escolarização, no acesso à cultura, serviço básico, mas se você for analisar, é sempre uma questão de renda, sempre, né? Existe desigualdade social educacional na escolarização pelo fator de renda, né? Que é a questão dos mais pobres. Os mais pobres, quando tem acesso à escola, né, todo o ensino básico completo, é numa escola que não é igual, né, e no sentido negativo, às escolas privadas, às escolas públicas, né? E não é só uma questão de matéria, não, de professor, de qualidade de professor, de ambiente, de estrutura, não é só isso. É porque a escola pública tem realmente menos aulas do que a escola particular. Tem menos aulas, né? Porque na base nacional comum curricular dá um mínimo de horas, né? Tipo assim, são 180 horas. Não, 1.800 horas, sei lá, por ano, alguma coisa assim, é o mínimo. A escola pública, ela oferece o mínimo, entendeu? Mas quem quiser ofertar mais do que as horas mínimas, pode, né? Então, as escolas particulares sempre oferecem mais aulas, normalmente é a carga horária máxima, enquanto as escolas públicas são a carga horária, oferecem as cargas horárias mínimas, né? Então, talvez não é só uma questão de qualidade de professor, questão de estrutura, é questão que realmente tem menos aulas. Se tem menos aulas, tem desigualdade, porque alguém está aprendendo mais do que o outro, né? Acesso à cultura. Galera, hoje, no Brasil e no mundo, em países com regime capitalista que tem o nosso, que é como o nosso, a cultura ela foi industrializada, a cultura ela é vendida, né? E cultura, quem tem acesso à cultura é quem tem dinheiro para ter acesso à cultura. Inclusive, esse livro aqui, ó, que é a Indústria Cultural e Sociedade, fala um pouco sobre isso, que a cultura hoje ela se tornou um produto de venda e um produto de alienação, né? Então, aí falam também sobre a indústria de massa. A indústria de massa, que é dentro da indústria cultural, né? É aquela que é ofertado à classe baixa, às classes baixas, para ela se sentir com acesso à cultura igual às classes mais altas. Mas não é puramente cultural, é para alienação, é para compra, é para venda, é para questões políticas, é para questão de alienação de posicionamento social, é uma questão de alienação de convicções, né? Então, cara, isso aqui é muito bom. Então, acesso à cultura. Se você tem acesso a produtos culturais ou não, também depende da sua renda e a qualidade dessa cultura também. O acesso a serviços básicos, saúde. Plano de saúde ou não, inclusive a gente vai falar sobre isso. Quantas pessoas no Brasil têm acesso a plano de saúde? E quantas dependem inteiramente do SUS, só do SUS, para ter uma consulta num posto de saúde ou numa especialidade, por exemplo. Segurança, saneamento e etc. Então, galera, isso tudo, escolarização, cultura, serviço básico, saúde, segurança, saneamento, etc., é tudo, essa diferença que existe entre pessoas, que tem pouco, que tem muito, é uma questão de desigualdade social. Mas se a gente for analisar, é tudo uma questão de renda, tudo bate na renda, tá? Os mais pobres têm pouco, enquanto outras pessoas têm muito. E aqui eu coloquei para vocês, quem é a população de baixa renda?
ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, que é R$ 522,50, ou ter renda mensal familiar total de até 3 salários mínimos, de R$ 3.135 em 2021. Porque como o salário mínimo vai mudando, a inflação vai oscilando, esse preço, esse valor de quem é baixa renda, de quem é renda alta, vai oscilando também de acordo com isso. Mas olha só, é considerado baixa renda se juntar todo mundo da casa e não dar mais que R$ 3.135. É isso, que são pessoas de baixa renda. Gente, R$ 3.135 é pouco, por exemplo, para uma família, né? Então, porque ainda mais agora que as coisas estão muito caras, né? Então, são essas pessoas aqui. Você ganhou R$ 3.136, você já não é mais considerado baixa renda, tá? Você é considerada a classe média. Agora, abaixo de R$ 3.136, você é considerado baixa renda e você entra aqui nessa questão do slide, nessa questão do tema da semana. Aí a questão é, aqui temos o gráfico de renda familiar brasileira média. Gente, olha, agora a gente toma aquele gostoso choque de realidade que eu amo. Vamos lá. O Brasil é pobre. Ponto. Essa é a renda mensal das famílias em porcentagem. Galera, a média de pessoas na família são 3 pessoas, tá? E aqui a gente tem 46% das famílias brasileiras tem renda de até R$ 1.356. Pega, eu tô sem o meu celular aqui, que ele tá carregando. Mas pega R$ 1.356 e divide por 3 pessoas. Galera, olha só. Se essa família, por exemplo, pagar aluguel, porque para você não pagar aluguel, você tem que ser dono de uma propriedade, dono de uma casa. Casa é caro, né? Então, a maioria dessas pessoas, acredito eu, que pagam aluguel. Porque comprar casa não é simples assim, né? Gente, o aluguel, em média, é 600, R$ 700, com 2 quartos, né? Porque a média familiar é de 3 pessoas. 3 quartos, R$ 700. Gente, R$ 700 acabou. Porque 1.356 é o que a família ganha, é o que a casa inteira ganha, juntando o salário da mãe, juntando o salário que a família ganha. Olha que doideira. Nossa, professora, mas é muito pouco, não é possível. É possível, é muito pouco, eu sei. Mas é isso que acontece. Não é possível, é possível aqui, ó, tá aqui. É do Datafolha, essa pesquisa. Então, pega aí, 1.356 dividido por 3 e vê quanto que dá para cada pessoa da família sobreviver naquele mês. Gente, aí tá, professora, vamos supor que ele paga R$ 500 de aluguel. Tranquilo, R$ 500 de aluguel. Beleza. Mas aí você paga R$ 500 de aluguel, você tem luz, você tem água, você tem internet, se tiver, mas, enfim, internet. Celular é luxo isso aqui, tá? Internet celular é luxo, mas enfim, vamos colocar porque é um direito humano básico hoje, porque mexe com acesso à informação. E comida, compra do mês. Aí vem um quilo da carne, R$ 60. O quilo da carne, R$ 50, né? A compra do mês, não dá menos, do mês. Do mês não, da semana. A compra da semana não dá menos de R$ 100, menos de R$ 150. E olha quanto que a família ganha. Olha a situação de quase a maioria da população brasileira. Como é que é? Gente, é o que eu estava conversando hoje com os meus colegas de profissão lá na sala dos professores, né? Os professores do Darwin. Que a gente falou assim, gente, a gente vive numa bolha. Já falei sobre isso, essa questão da mixofobia, né? De Bauman, meu amigo que está aqui. Que a gente vive em bolhas sociais, né? A gente se priva de relações sociais com aqueles que são diferentes da gente e a gente não tem contato, por exemplo, com pessoas de renda diferente da nossa, com a realidade financeira diferente da nossa, né? Mas, enfim, eu estava conversando com eles que, tipo assim, a nossa vida, que somos professores, né?
é muito acima da média da grande esmagadora maioria dos brasileiros, tá? Só do simples fato de eu morar sozinha, ganhar um bom salário, ter meu carro, conseguir comprar meus livros, conseguir fazer compra toda semana, conseguir comprar uma roupa de marca, conseguir comprar um calçado de marca, conseguir comer bem, abastecer o carro, exatamente. Abastecer o carro, comprar máscara, um pacote de 50 máscaras está R$ 35, né? Comprar máscara, beber água, sabe? Dormir num lugar, enfim, ter descarga, ter banheiro dentro de casa. E no final de semana tomar um guaranazinho amarelinho, tem? Isso é para poucos, galera. Isso é para muito pouco. Isso! Mas Guaraná é muito bom, refrescante. Ó, deu até sede agora aqui. Essa é uma realidade que a gente já está acostumado, mas é para pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas pessoas que fazem o que você faz diariamente. São pouquíssimas pessoas que têm aquilo que você tem todos os dias e acham que é super normal, às vezes acham até pouco, né? Então, 20% da população brasileira ganha de 1.356 a 2.034 reais. Então, aqui a gente tem que 66% das famílias ganham até R$ 2.034. Gente, olha, mais de 60% da população brasileira é baixa renda, porque olha só, baixa renda é quem ganha até 3.135 por família. Estou rindo de nervoso. Aqui, 16%. Isso dá 4, 5, 6, 7, 82, né? Não sei matemática básica. 82%, se eu não me engano. Galera, se você for reparar, eu sei que 3.390 é um pouquinho mais, mas enfim. Se a gente for ver, 82% da população brasileira é baixa renda. E aí? 82%. Você sabia disso? Que 82% da população brasileira é baixa renda? 82%. Você acredita nisso? Você não é baixa renda, provavelmente, né? Ou a maioria das pessoas aqui não são baixa renda, né? Porque só a mensalidade da sua escola já é o teto da renda aqui, né? Do baixa renda, mas enfim. Pois é, Daniel, vamos sair do nosso mundinho, né? É isso. Eu amei, assim, eu amo quando os alunos dão esse tipo, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Galera, se a sua família ganha de 3.390 a 6.780, você faz parte aqui de 14% da população brasileira. 14% da população brasileira tem a sua vida. Se a sua renda, juntando seu pai, da sua mãe, tudo de aluguel que ganha, de aposentadoria que ganha, de pensão que ganha, dá entre 6.680 a 13.556, né? Parabéns. 4% da população brasileira. Se a renda da sua família for mais de R$ 13.560, juntar o salário da sua mãe, do seu pai, do seu irmão que mora com você, os aluguéis, tudo que vocês ganham de renda, tudo que vocês ganham de alguém, se der mais de 3.560, parabéns, você faz parte de 1% da população brasileira. 1% da população brasileira tem a vida que você tem. E às vezes a gente não. E às vezes a gente quer que o outro tenha as nossas convicções. E às vezes a gente quer que o outro tenha a mesma opinião que a gente. Às vezes a gente quer que o outro seja 100% honesto. Às vezes a gente quer que o outro, né, viva da mesma forma que a gente vive, em questão de princípios, em questão de, enfim, seguir Constituição. Infelizmente é isso, né? Você que tem a família que ganha mais de 3.560, vai fazer parte de 1% da população brasileira. Você é diferente de todo o resto da população brasileira, literalmente 99% da população brasileira.
Não tem como você exigir que as pessoas tenham o mesmo comportamento que você tem. Não é, você não pode, você não tem o direito de querer que as pessoas. Se você faz parte desses 14% daqui, galera, a gente não pode querer que as pessoas pensem, agem igual a nós, porque a vida delas é totalmente diferente da nossa. Os perrengues que ela passa são totalmente diferentes dos nossos perrengues, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, que a maioria da população é baixa renda, e esses desafios que eu vou mostrar para vocês, ele é enfrentado pela maioria da população. E a gente não sabe, porque a gente não se mistura com essas pessoas, porque a gente se priva em bolhas sociais, a gente não quer saber de quem está fora da nossa bolha social. Já dizia a Bauman numa questão da mixofobia, né? Somos privilegiados. Somos privilegiados. Demais, 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 demais. Vocês não têm noção. Daniel falou aqui, estava vendo que só 17% da população tem acesso à internet. Pois é. A realidade é muito dura, gente. Dá muita vontade de chorar, Daniel. Eu fico assim. Porque a gente pode fazer algumas coisas, mas a gente não pode mudar isso daqui. Não tem como a gente. Eu, você, nós dois se juntar, não tem como mudar, entendeu? É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa que vai demorar anos, é uma coisa. Enfim, é bem pesado. Aí aqui, galera, olha só. Essa primeira reportagem aqui do G1 do Jornal Nacional é de 2020 e essa aqui do outro lado é de 2021, desse ano. Eu acho que é de agosto desse ano. Que é o seguinte: IBGE. Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na pobreza e 53 milhões na extrema pobreza. Vamos lá, vamos pesquisar o que é extrema pobreza ou miséria. Extrema pobreza no Brasil. Viver na extrema pobreza, galera, é você ter a renda por pessoa na sua casa por mês de R$ 89. É você pegar todo mundo de casa, ver o que ganha e dar R$ 89 por pessoa. Mesmo que você pegar uma família de 4 pessoas, é um absurdo. Pegar uma família de 4 pessoas e falar bem assim para o pai: toma aqui R$ 89. Aqui para a mãe, R$ 89. Aqui para o meu filho, R$ 89. Aqui para o meu filho mais novo, R$ 89. É isso que vocês têm por um mês, por 30 dias. Para pagar aluguel, para comer, para comprar um chinelo que pocou, para comprar uma roupa, para poder pegar transporte público, enfim, R$ 89. No Brasil, tem 13 milhões de pessoas nessa situação. Não, e R$ 89 é o teto da extrema pobreza. Tem família que sobrevive com R$ 15 por mês cada pessoa, R$ 20 por mês cada pessoa. Gente, R$ 20 por mês é o quê? Gente, R$ 89 por mês é o lanche que você vai no shopping, você vai na hamburgueria do lado da sua casa e compra um hambúrguer com refrigerante, quando é R$ 89 com a taxa de serviço, e é isso. Tem gente que sobrevive aquilo por mês. Nunca comeu um hambúrguer na vida. Aqui. Aí, isso 2020. Em 2021, depois da pandemia do coronavírus, foram 14,5 milhões de pessoas, de famílias. Não são pessoas, são famílias. Então, esse número aumenta na miséria, porque cada família tem, no mínimo, ali, né, 3 pessoas. Mínimo não, em média, 3 pessoas. Então, não são 14 milhões de pessoas que vivem na miséria, são 14,5 milhões de famílias que vivem na miséria. São muito mais pessoas que vocês imaginam. Sério, como que os líderes sabem da situação têm coragem de ser corruptos, estão estressados? Verdade, né? É isso. É sobre isso. Enfim, a pandemia, então, pelo que a gente viu, potencializou muito mais essa questão da extrema pobreza e da miséria no Brasil, né? Vamos lá, então vamos ver outro gráfico aqui. Quem sofre mais? A propagação do novo coronavírus deixou evidente a fragilidade da população mais vulnerável, inclusive nos países ricos.
4 vezes maior é a probabilidade de negros morrerem de Covid-19 nos Estados Unidos e no Reino Unido em relação aos brancos, né? Por toda a questão histórica que a gente já conhece do apartheid, né? Aliás, da escravidão, logo depois do apartheid, enfim. É tudo uma questão de renda, galera, tudo uma questão de renda. De 40 a 60 milhões de pessoas devem entrar na faixa de pobreza e extrema pobreza em decorrência da pandemia. E 265 milhões vão passar fome no mundo em 2020, o dobro do total do ano passado, né? Então, a pandemia deu, né, ao Brasil mais 1,5 milhão de famílias na extrema pobreza, e tem aí a questão de 265 milhões de pessoas passaram fome em 2020, uns porque já passavam fome, mas dobrou esse número, provavelmente por causa da pandemia do coronavírus, que culminou uma crise global, né? Enfim. E aí, vamos lá. Acho que agora é discussão. Isso, agora é discussão. Aqui, galera, eu mostrei 4 desafios para vocês argumentarem no texto. Aqui eu coloquei que o desafio 1 é o sistema de saúde precário. Sistema de saúde precário. Lá no texto motivador, deixa eu abrir aqui, Rapidex. Lá no texto motivador, que eu coloquei no grupo para vocês, inclusive, aqui, tá lá no texto 3. Tem aqui que 70% dos brasileiros não tem plano de saúde particular. 70% dos brasileiros não tem plano de saúde particular. Então, são 70% dos brasileiros, são milhões de brasileiros, precisam do SUS de modo direto. De modo direto. Para se consultar, deu dor de barriga, deu diarreia, vai ter que ir para o posto ali do seu bairro, ser consultado, demorar, enfim. E vocês vão ver no texto 3, no texto motivador 3, que 80% da população depende do SUS. Professora, como assim? Esses 10% aí que tem plano de saúde depende do SUS? É porque alguns serviços são só do SUS, né? Como, por exemplo, transplante de órgão, é só pelo SUS. Tem tratamentos muito, muito caros que a pessoa prefere não fazer, no particular. Eu, por exemplo, que tenho asma, quando eu tenho que tomar um corticoide inalatório lá bem específico, ele é muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Então, eu prefiro ir para o SUS porque eu não teria condições de manter esse tratamento, assim, porque o remédio é pouco e é um preço exorbitante. Quando eu tratei espinha também, eu tratei pelo SUS. É isso. Eu tratei pelo SUS, então eu tinha plano, mas só que eu faço parte, né, desses 30%, desses 10% que tem plano, mas dependeu ou depende do SUS ou solicitou o SUS de alguma forma, né? Então, é por isso que às vezes vocês não entendem porque esse número não bate. Vamos lá. Então, o desafio 1 é o sistema de saúde precário, que não suporta toda a população que depende diretamente dele. O Daniel falou, eu acho o SUS um projeto muito revolucionário, porque, tipo, vários países desenvolvidos até só tem plano de saúde e dane-se outras pessoas. Pensa que é mal organizado, poderia ser um grande exemplo para os outros países, tá? Daniel, é exemplo para outros países. É exemplo. Isso eu te garanto. Só que tem desorganização, tem às vezes falta de insumo, né? Eu, quando eu fui me consultar no SUS, algumas vezes, porque eu estava sem plano de saúde e tal, e eu precisei de um remédio, eu sempre consegui remédio ali na hora. Tipo, você vai tomar um ibuprofeno, vai ali na farmácia no segundo andar que eles vão te dar. Botando no SUS, quem nunca? A caixa de remédio é R$ 400. Então, assim, toda vez que eu precisei do SUS, eu fiquei um pouco a mais na fila, fiquei umas 3 horas para ser atendida, né? Porque eu não era muito grave, vi muitas pessoas passando na frente,
não no mau sentido, porque estavam muito mais graves do que eu, e quando eu fui atendida bem, tomei medicamento na veia, passei na farmácia, que é no mesmo prédio, e retirei meu remédio de graça. Então, assim, só que a questão é quando dá colapso. Quando dá colapso, igual na pandemia teve aqui, aí não tem nem hospital particular que consegue segurar. Mas a questão do SUS ter sucateado, assim, a questão de passar uma má qualidade, é porque realmente, Daniel, muita gente precisa dele. Muita, 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 muita. Então, às vezes, não dá conta, sabe? Não dá. Precisaria de muito mais unidades, muito mais médicos e não sei se por enquanto a gente tem isso. Inclusive, por isso que veio o médico cubano para o Brasil, para suprir essa falta de médicos, de mão de obra médica que teve. Né? Eles não vieram aqui de sacanagem, não, eles vieram aqui para realmente atender melhor a população, né? De uma parceria que teve entre os governos. Nossa, eles saíram vaiados daqui, foi intenso. E eles ganhavam aqui menos do que alguma coisa assim, menos do que ganham lá, alguma coisa assim. Depois a gente pesquisa esse rolê aí, Daniel. Aí o desafio 1, sistema de saúde precário que não suporta toda a população que depende diretamente dele. Então, você pode, inclusive, citar o dado estatístico do texto motivador 3, que fala que 70% da população brasileira depende diretamente do SUS para fazer consulta, né? Como a gente teve um sistema de saúde em colapso, a sociedade estava em colapso, uma pandemia, né? Assim, ferrando com tudo, o vírus é altamente contagioso, não, às vezes você toma todos os cuidados, mas não consegue fugir dele, né, da infecção, você tem que ir ao SUS. E aí o SUS é precário, porque não tem para todo mundo, né, são poucos leitos, e, enfim, esse é o primeiro desafio enfrentado pela população de baixa renda. O desafio 2, enfrentado pela população de baixa renda, é que ela teve que voltar ao trabalho. Teve que voltar ao trabalho, né? Por exemplo, a população de baixa renda, se você for reparar, ela precisa trabalhar para ganhar. Enquanto eu estiver contratada pelo Darwin, vamos supor que houve, igual na primeira semana, na semana do dia 16 de março de 2020, eu não trabalhei. Não teve aula na escola por uma semana, porque a gente ajustou essa questão do Microsoft Teams, como é que ia ser a aula remota, o que a gente ia fazer, mas eu ganhei por aquela semana, entendeu? Eu não deixei de ganhar porque eu deixei de dar minhas aulas. Isso não aconteceu. Mas só que, por exemplo, empregadas domésticas, galera, empregadas domésticas, pintores, pedreiros, até donos de restaurantes pequenos, donos de padaria de bairro, entendeu? Se eles não trabalharem, eles não vão ter renda. Eles não têm renda, né? E essa é a realidade da maioria da população. Né? A gente está numa questão brasileira que 50% da população é trabalho informal. Como assim, professora? Não tem vínculo de CLT com empresa nenhuma. Não tem vínculo de carteira de trabalho igual eu, que se eu não trabalhar por causa de um colapso na saúde mundial, eu recebo. Agora, a maioria das pessoas não. Se, por exemplo, a menina que me ajuda aqui em casa, que trabalha aqui em casa, Nayara, se ela. Se bem que agora ela é carteira assinada, mas enfim. Na época, no passado, ela não era, porque ela vinha menos de 3 vezes na semana aqui em casa. Ela vinha uma vez por semana. Ela não veio na semana, né? E ela não recebeu, não fez faxina, não recebeu, entendeu? A gente ficou isolado aqui e foi isso. E aí, como é que Nayara vai comer? Como é que Nayara vai pagar o aluguel, que ela mora de aluguel? Como é que Nayara vai sustentar o filho dela? Então, o segundo desafio é que a classe baixa precisou ir trabalhar dentro de um colapso na saúde mundial, se colocando à mostra a um vírus extremamente contagioso. Então, esse é um desafio, porque precisou se voltar ao trabalho. Né? Então, a baixa renda enfrentou isso também. Ela não pôde deixar de trabalhar. Desafio 3. Assim, essas poucas pessoas que trabalham de carteira assinada também. Teve essa onda de desemprego, né? Enfim, foi
Ano passado foi, acho que, nossa, foi um ano pior que teve na questão de tudo. Vamos lá, desafio 3, falta de recurso higiênico. Galera, a população de baixa renda, ela vive, 14% da população brasileira, se não me engano, vive em favelas. Acho que é isso que o texto fala, quer ver? Ai, cadê? Não, são 11 milhões de cidadãos que vivem em favelas. Dani, realmente é uma matéria horrorosa pro nome. Pelo menos isso. Se livrou do cuja, cujo, no qual, das quais, isso aí. 11 milhões de pessoas no Brasil vivem em favelas. Galera, quais são as recomendações para se combater, para a gente tomar cuidado com o coronavírus? Lavar, higienizar bem as mãos, né? Ficar em ambiente arejado e ter distanciamento social. Concorda comigo? Gente, em favela, o texto 1, falei com vocês, isso é impossível, né? O texto 1 fala bem assim, ó, mais de 11 milhões de cidadãos vivem em condições precárias, espaços apertados, com muitos moradores, então não existe distanciamento, mal ventilados, não tem essa questão de abrir a janela e ficar em local arejado com o vento correndo, e sem acesso a saneamento básico, não tem acesso à água potável. E aí? Então, essa falta de recurso higiênico é um desafio muito grande também. E a questão é, galera, presta atenção. A gente tem essa questão do uso do álcool em gel, certo? Gente, álcool em gel é a última coisa que a população de baixa renda vai comprar. Não existe comprar álcool em gel. Álcool em gel é coisa para quem tem dinheiro sobrando. Não tem, não tem como comprar álcool em gel. Um álcool em gel, lá naquele auge ali, era 30 conto, 20 conto, frasco de álcool em gel. Hoje está 14, tem uns pequenininhos, tá, que não dura muito. Mas, enfim. Cara, tem que colocar comida na mesa. Arroz está R$ 20, 5 quilos. Feijão tá 10. Carne, nem existe mais. Ovo tá caro. Você acha que a população de baixa renda vai comprar álcool em gel? Não vai. Você acha que a população de baixa renda vai comprar máscara descartável? Não vai. Tomate, tomate, 14 reais, não vai. Uva com caroço, tá R$ 9,99. Vai comprar álcool em gel? Gente, a população de baixa renda, a gente estudou sobre isso, né? Alguns dos meus alunos estudaram sobre isso. Não tem dinheiro para comprar absorvente. Absorvente. Vai comprar álcool em gel, que é mais insignificante do que um absorvente? A população de baixa renda, galera, tem muito mais prioridade acima do álcool em gel. Você não come álcool em gel. Você não come álcool em gel. Você não bebe álcool em gel. Então, eu não vou comprar álcool em gel. Isso não existe. Álcool em gel não dá luz. Entendeu o que eu quis dizer? Então, essa falta de recurso higiênico, ela é uma questão fundamental. Porque isso, para algumas famílias, aliás, para a maioria das famílias, é luxo. É luxo. Luxo, álcool em gel é luxo. Tem essa. É a última coisa que eles vão comprar. Só o bolo da já precisa tomar vacina. É isso aí. Saúde de ferro. Daniel, mas é uma coisa que a gente não pode negar. Esse cara tem muita saúde, eu tô falando sério. Porque pegou Covid, levou facada. Assim, bolsa de colostomia. Nessa idade, exatamente. Ele é idoso já? Ele tem mais de 65 anos? Porque não sei, né? Deve, sei lá. Acho que não, também acho que não. Deve ter uns 61, sei lá. Cara, a saúde dele, inegavelmente, é uma coisa que a gente não pode negar. Que ele é uma pessoa não saudável, isso aí ninguém no mundo pode falar. Porque esse cara, realmente, eu nunca vi igual.
Saudável com sigilo no cartão de vacina. Exatamente. Exatamente. E o desafio 4 é a alta da inflação. Alta da inflação. Galera, inflação é preço dos produtos e serviços, né? Preço de produto e serviço. Tudo aumentou. Uma coisa leva a aumentar a outra, né? Tipo assim, serviço, produto é a questão material, serviço é aquilo que tem um servente, tem alguém que faz. Por exemplo, pô, eu que tenho essa cultura, pedir para um cara acrescentar uma prateleira aqui no meu quarto e pedir para ele pregar um quadro na parede. Isso que ele vai fazer para mim é serviço, tudo bem? Só que o serviço que ele faz tem que ter produto. Tem que ter, por exemplo, prego, tem que ter o martelo, tem que ter a prateleira, certo? Que ele já traz pronto para mim. E isso tudo aumentou de preço. Se o produto aumenta de preço, o serviço dele também aumenta. O cara que vem pregar as coisas aqui em casa, prateleira e quadro, ele é o meu oficial de prateleira e quadro. Que vem aqui pregar prateleira e quadro para mim, ele vende carro. Vende não, vende transporte, vende transporte de carro. O serviço dele aumentou e aumentou mesmo. E a justificativa que ele deu para mim foi que gasolina está muito cara. Eu moro em outro bairro. Não tem como eu vir aqui cobrando X, sendo que eu tenho que abastecer toda hora. A gasolina está quase R$ 7. Então, quando um produto, a gasolina, sobe de preço, o serviço também sobe de preço, né? E quando o serviço sobe de preço, automaticamente o produto também tem que aumentar. Por isso que as coisas só vão endoidando, né? Então, assim, essa alta na inflação, né? Quando os preços dos produtos e serviços estão altos, a gente tem uma alta inflação. Quando o preço dos produtos e serviços estão baixos, a gente tem baixa inflação. Então, baixa é porque é um nome muito sofisticado, não é um nome tão democrático assim, né? Essa questão da inflação. Mas você ouvir, né? Alta na inflação, fudeu. Baixa na inflação, aí, de boa, entendeu? É isso. E aí, se você for colocar, né, nessa questão, o desafio 4 é essa alta na inflação, né? A filosofia de falar em inflação eu também. Inflação, quitutes. Quitutes é uma palavra maravilhosa, quitutes. Eu acho que é a melhor palavra da língua portuguesa, para mim, particularmente, quitutes. Mas inflação é muito incrível. Mas inflação, por exemplo, o tópico frasal, você vai ser chique, porque você é um prosa, entendeu? Você não vai falar bem assim. Um outro desafio a ser enfrentado é a alta do preço dos produtos e serviços. O caralho, é a alta na inflação brasileira. Nem parece que é coisa ruim. Uma alta na inflação brasileira. Alta? Que coisa boa, hein? Olha só, você quase engana alguém quando você fala que está na alta da inflação. Se você chegar para alguém que não sabe o que é inflação, você, menino, você viu que benção? O que é alta da inflação? Ah, é? É, alta da inflação, que benção, menino, olha só. Mas economista é foda, por quê? Inventa nome difícil para a gente não saber o que significa, entendeu? A gente não saber. Teve o grande algoz da sociedade. Algoz, para mim, é nome de animal. Tipo um urubu, assim. É um algoz, entendeu? Que tem uma papada. Para mim, algoz é isso. Tem outra coisa também. A palavra nova. Resiliência, né? Nós temos que ser resilientes, né? Porque olha só, você trocar carne vermelha por um ovo frito é ser resiliente, sabe? É uma palavra tão gostosa, uma palavra quase bíblica, sabe? De tão angelical que ela soa. Ser resiliente é ser adaptável às mudanças. Se você pesquisar resiliente no Google, provavelmente vai ter uma planta nascendo do asfalto. Vai ter uma planta resiliar você. Aí já é quem usa
Mesóclise é Michel Temer. Mas sim, mas sim. Se você precisar, pesquisa aí no Google resiliência. Vai aparecer uma planta nascendo do asfalto. Eu tenho certeza, certeza. Uma plantinha nascendo do asfalto, certeza. É você se adaptar, entendeu? Então, tipo assim, vai acontecer a maior merda do mundo. Cara, se você se passar um furacão na sua cidade e você morar numa caixa de papelão, você se adaptou. Você está sendo resiliente. Então, essa questão, né? É a primeira foto. Eu acho que é. Eu acho que é. Aqui nós temos as consequências. As consequências para a população de baixa renda maior índice de contaminação e morte, né? Vocês podem associar o desafio, por exemplo, do sistema de saúde precário ou da volta ao trabalho, porque a volta ao trabalho é pegar transporte público, é ficar aglomerado, entendeu? Você pode associar também a questão de falta de recurso higiênico ao falar da condição da favela, né? Que na favela não tem como a gente manter os protocolos de segurança do Covid. Aí, maior índice de contaminação e morte sempre é da classe mais baixa, porque as classes mais altas trabalham de home office, tem um carro particular, não precisa pagar, não precisa ir de transporte público, entendeu? Trabalha no escritório, normalmente a empresa adotou medidas de biossegurança. Então, essa contaminação fica muito mais na conta das pessoas mais pobres. Manu, então falar sobre o aumento da vulnerabilidade social e da fome não fica viajado no D2, por exemplo? Isabela, isso está mais para consequência, entendeu? Isso tá maior vulnerabilidade social e fome é consequência, por exemplo, da alta da inflação, né? Ou melhor, abordar só a questão da saúde. Pois é, eu vejo mais fome e vulnerabilidade social como consequência, entendeu? Como resultado de um desafio. Por exemplo, a alta da inflação gerou desemprego. E esse desemprego gera maior vulnerabilidade social, gera mais fome. Entendeu o que eu quis dizer, Isabela? Porque se você colocar, por exemplo, fome pode provocar desnutrição e morte, mas eu acho que vai ficar meio fora, entendeu? Do tópico. Aumento da vulnerabilidade social. Aí, o que você colocaria? Então é isso, show. Eu coloquei como segunda consequência o agravamento do cenário pandêmico, né? Por quê? Porque se as pessoas não fazem o isolamento social e se as pessoas não se atentam com a questão da higiene, a, isso se torna cíclico, isso não acaba nunca, entendeu? Até, lógico, vir a vacina, enfim, né? Mas isso não acaba. Então, tem um agravamento do cenário pandêmico. Porque o que deveria ser feito é cada um na sua casa com isolamento social. Cara, se todo mundo. Porque isso é impossível, né? Mas se todo mundo do mundo ficasse 2 semanas trancado dentro de casa, acabou. Sim, mais ou menos. Lógico que não é tão simples assim, né? Mas se fizesse isolamento social, todo mundo ia ficar 2 semanas em casa, né? Tirando aquelas pessoas que ficaram em estado grave, né? Que deveriam ir para os hospitais. Mas se ficasse dentro de casa, todo mundo ia passar as 2 semanas do aparecimento e acabar o vírus, e depois de 2 semanas é isso. Todo mundo, ninguém com contato com ninguém. Só que não tem como fazer isso, não tem como controlar bilhões de pessoas que, né, na face da Terra. Então, quando as pessoas foram trabalhar, por exemplo, ou quando as pessoas não têm acesso a saneamento básico, né, mais os desafios 2 e 3, você tem o agravamento do cenário pandêmico e perpetuação da doença, assim, né? Esse cenário ele não vai acabar tão cedo e a sociedade vai ficar à mercê disso por muito tempo. A gente já vai fazer 2 anos já de pandemia, né? E maior índice de pobreza e miséria no país. Gente, quando a gente tem uma alta nos produtos e serviços, né? A gente tem o que a gente vai ver nos próximos slides aqui, ó.
que é essa imagem que chocou o Eu sou Brasil. jornalista. Fui testemunha de fatos que Depois mudaram a do Pedro história. Bial E estou aqui para falar da próxima grande mudança de nossas vidas: criptoativos. E sobre quem cria soluções para todos esses. E o nosso assunto agora é a crise econômica. E a crise econômica também traz muita dor para o nosso país, traz a dor da fome, o aumento da miséria. Isso é real, isso está acontecendo. E as imagens que circulam são muito impressionantes a respeito disso. Teve um flagrante feito recentemente na cidade de Fortaleza, que chamou bastante atenção. Pessoas em situação de vulnerabilidade esperando um caminhão de lixo para coletar restos de alimentos. Olha só o que a gente está vendo aí. Quem fez esse registro foi um motorista de aplicativo, o André Queiroz. Ele estava passando lá e ele viu essa cena. Ele viu as pessoas indo pegar o lixo, não deixando, né, os funcionários ali jogar no caminhão e eles entrando no caminhão de lixo para conseguir alimentos. São imagens impressionantes. Ele fez esse registro e ele falou assim: eu queria mostrar para minha namorada, que não mora em Fortaleza, como é que está a situação aqui de Fortaleza. E é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a miséria, sobre a fome. Aliás, enquanto isso está acontecendo no Brasil, há, neste momento, uma discussão no governo brasileiro sobre a necessidade ou não da prorrogação do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes está muito próximo de ceder a essa prorrogação, inclusive tem uma coluna da nossa jornalista aqui, Carla Araújo, falando. Gente, isso foi, assim, pois é, né? Essa é a famosa Venezuela que os outros falavam, né? Tipo, catar coisa do lixo é coisa de país não sei o quê, é coisa de Venezuela aqui, Fortaleza, Brasil, que eu tô acontecendo aqui. Pois é. Aí a gente, né, fala da questão do capitalismo, né, que ele é muito cruel, muito, muito, muito cruel, assim, sabe? Que a gente tem essa imagem que viralizou. Foi do dia 18 de outubro esse vídeo, né? Foi antes de ontem esse vídeo que a UOL postou. É de agora esse vídeo. Essa imagem aqui do homem, que ele estava num caminhão de osso, que é de sobra, né? Que as pessoas... Osso nunca foi vendido, né? Sempre foi dado osso. Aliás, foi sempre jogado fora osso, né? E aí as pessoas estavam começando a pedir osso, porque não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha dinheiro para comprar absolutamente nada, nem ovo, não tinha dinheiro para comprar. E aí começaram a pedir osso, porque fazia sopa de osso e chupava, tentava tirar alguma carne do osso. Aí os donos de supermercado, vendo que as pessoas começaram a pedir osso para chupar, deram preço para o quilo do osso. Osso, R$ 4,00 o quilo. Osso é vendido e não é dado. Gente, olha que ponto. Olha como, apesar de, tipo assim, não querer viver... porque osso pesa, né? 1 quilo de osso é um osso que você coloca. O osso ali de trás tem 2 quilos. Falei já da questão do capitalismo, gente, mas ele é extremamente cruel. Extremamente cruel, extremamente cruel. Porque ninguém nunca vendeu osso. Quando a sociedade com fome, na miséria, na merda, começou a catar osso do lixo, eles pegaram esse osso para vender. Pegaram o osso que era para o lixo para vender, gente. Eu não consigo imaginar a cabeça do dono desse supermercado que fez isso. Sabe? É a pessoa tão cruel que não dá. O mais interessante disso tudo é que o osso não é vendido como parte do boi, ou seja, o peso do osso é descontado do valor total na hora da venda do agricultor ao mercado. Sério, Morgana? O valor do osso é descontado? O que agrava? Que isso? Que isso? Que isso, gente? Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. Assim, é uma coisa tão... Tipo assim, a sociedade acabou, sabe?
Acabou. Tipo assim, a sociedade acabou. Acabou na questão de tipo, o mundo tá acabando. Eu acho que não. Mas eu acho que tem milhões de anos pela frente ainda. Mas só que, tipo assim, a gente entrou na bárbara, sabe? Enfim. Isso é muito, muito triste. Muito triste, que é isso. Piorou que já estava horroroso, né? Porque não custa, literalmente, não custa nada dar o osso. Literalmente não custa nada dar o osso. Né? E eles querem tirar dinheiro da miséria alheia. Agora não vai comer osso, não vai comer nada, vai morrer de fome. Eu vi, cara, testemunho de uma mulher, de uma moradora de rua, que morreu de fome. Ela fazia sopa de papelão e de papel, porque ela revirava o lixo Tava revirando o lixo de restaurante. Ela tava revirando o lixo de restaurante. Aí não tem que, tipo assim, você armazena comida em caixa de papelão. E aí, em alguns alimentos, a gordura molha o papelão. Não tem? Aí ela fervia esse papelão e chupava a gordura. Né? E fazia isso com papel, não tem? Que coloca debaixo do prato que a gente come. Quando você vai em restaurante, você não come na mesa. Eles colocam tipo um papel filme embaixo, você coloca o seu prato ali em cima daquele papel filme. Aí ela catava, gente, ela pegava o papel filme que você coloca o prato em cima para comer no restaurante, para esquentar e chupar, para ver se consegue tirar um pouco da gordura que cai do seu prato naquele papel. E ela morreu de fome porque ela se alimentava assim. Brasil 2021. É isso. É isso que está acontecendo. Eu sempre acompanhei muita coisa de gastronomia, me interessa muito pela área, mas uma frase que ficou marcada para sempre foi que comida não deveria ser artigo de luxo. Não deveria. Eu tive essa concepção, Daniel, quando eu fui para a UFES, e lá tem um RU, né? E aí, tipo assim, o pessoal que tem mais consciência de questão de classe, questão dessas coisas, é o pessoal das ciências sociais, né? Os professores, futuros professores de sociologia. E aí, a comida no RU, quando eu entrei, governo Dilma, era R$1,50 a comida, o prato de comida. E era tipo assim, self-service, arroz, feijão, 2 opções de carne, 6 opções de salada, sobremesa e suco. R$1,50. Aí veio o governo do Michel Temer, passou para arroz, feijão, 1 opção de carne, 2 saladas, não tinha sobremesa, não tinha suco mais. R$4,50. Agora parece que o RU tá R$10,50, o RU da UFES. Mas voltou tudo, mas tá R$10,50 comigo, né? Enfim. E aí, pois é, nossa, saudades de comer por R$1,50. E era uma comida tão gostosinha, um suquinho, e era tipo paçoca de sobremesa. Hoje a paçoca tá R$10,50, inclusive. Quase isso. E aí eles pulavam roleta ou pulavam a janela da RU gritando, sempre tem umas doideiras dessas na UFS, gritando tipo assim, comida não é comércio, comida não é, como é que é? Comida não deveria ser vendido, água não deveria ser vendido, gente. Comida não é, comida não é mercadoria e água não é mercadoria. Comida é básico, comida a gente tira da terra que sabe, ninguém criou, tá ali, entendeu? Aí eles sempre pulavam. Aí quando você falou isso, que comida não deveria ser artigo de luxo, eu lembrei dos caras da sociologia. Enfim, galera, é isso. Pois é, eles pulavam. Eu não tinha coragem de pular, não. Eu sempre fui meio gordinha, eu com certeza ia cair de cara no chão, não ia conseguir pular a janela, mas a vontade era, tá? Bom, é esse o tema. Espero que, para além da redação, tenham nos conscientizado pela questão humana também. Acho que a aula de redação é muito boa, porque além de formar produtores de 1000, formam boas pessoas mais conscientes da realidade, né? Do que passa, do que não é com a gente. Né? Por isso que eu gosto muito dessa matéria, às vezes, apesar de às vezes dar um pouco de dor de cabeça.
Mas é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Se protejam do frio. Tomara que amanhã chova, que eu não consigo sair de casa. Tô brincando. Imagina, obrigada a vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer coisa que vocês tenham de falar de correção, falem comigo pelo WhatsApp, tá bom? Enfim, é isso. Valeu, gente. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.